O que você tem que montar hoje não é só um time. Você tem que montar super equipes. Gente, super equipe não tem a ver com a quantidade de pessoas que você tem. Super equipes tem a ver com o nível de qualidade técnica, com a motivação, com o engajamento das pessoas. Vamos lá, tudo começa pelo quê? Fala. Gilberto, eu já escutei 1 milhão de vezes sobre cultura. Então não vou ficar falando de novo sobre cultura. Única coisa que você tem que saber sobre cultura é o quê? Cultura é um conjunto de valores que as pessoas seguem. É igualzinho o cristianismo. O cristianismo tem os 10 mandamentos? Quais são os seus 10 mandamentos? Quais são os valores que você, como dono, faz top-down, desce para os seus? Fala comigo, bem alto. Fala pro ADM. Valores que nunca podem faltar numa super equipe. Mais alto, fala pro ADM. Fala comigo, propósito. Fala comigo, progresso. Fala comigo, propriedade. Fala comigo, admiração. Propósito, progresso, propriedade e admiração. Gilberto, explica isso. Propósito é um valor que é o sentimento de causa. É o porquê que eu trabalho nessa empresa. Principalmente se você quer trazer uma turma mais jovem, geração Z, tem gente saindo lá de Itaú ganhando 30 pau para ganhar 15 mil em Nubank. Só por conta dos valores dessa empresa. Eu trabalho com educação. O meu propósito é muito claro. Gilberto, eu vendo poste de cimento para a prefeitura. Qual que é o meu propósito? Trazer luz e segurança para as pessoas. Qual que é o propósito do seu negócio? As pessoas precisam respirar esse valor. Segundo, progresso. Deixa eu te explicar uma coisa. Progresso é uma necessidade humana. Tem que ser um valor da sua empresa, estimular com que as pessoas estudem, que as pessoas façam curso, que as pessoas se desenvolvam, porque é o desenvolvimento delas que gera o desenvolvimento de quê? Da empresa. A sua empresa precisa estimular o progresso das pessoas. Estagnação e estacionamento é feito para carro, gente gosta de evoluir. Como embutir um valor de progresso? Crie um ambiente onde essas pessoas consigam se desenvolver todos os dias. Você quer ter um monte de colaborador com cabeça de dono, não quer? Isso é o valor da propriedade. Instale isso neles. Só que para uma pessoa de verdade ter o valor da propriedade e começar a ter cabeça de dono, fala comigo assim, cocô. Mais alto, fala cocô. É controle e confiança. Se você só controlar 100% ela é só um bebê na sua empresa. Dê um pouco de autonomia. Ela só vai ter cabeça de dono quando ela conseguir colocar o tempero dela nas coisas. Quando você confiar nela. Caso contrário, ela é só um robô dentro da empresa. E por último, construa o valor da admiração. Porque ninguém gosta de trabalhar do lado de Zé dentro d'água. Gilberto, o que é esse tal de Zé dentro d'água que você fala o tempo inteiro? Povo preguiçoso, povo que não estuda, povo que só reclama, povo negativo, povo que quando chega no ambiente parece que a energia cai. Crie um ciclo de admiração. Às vezes a pessoa não vai ter a melhor das habilidades técnicas, mas ela vai ser uma pessoa com energia altamente otimista. A admiração é os seus olharem para o lado e falar assim, cara, que pessoas incríveis. Dá vontade de continuar aqui. Então, quem me perguntou isso ontem, não é só o dinheiro, é o ambiente também. Sócios. Qual que é o papel dos sócios? Pode tirar a foto disso se você quiser, só que isso aqui você já sabe. Sócio, o papel dele é ser o quê? Mantenedor da cultura. Ele é responsável pelas pessoas. Sócios diferentes podem ter habilidades diferentes, mas tem que ter em comum o que? Fala, gente. Os valores. Quando os valores são incongruentes, a guerra é diária.
Tem gente que tem empresa que não consegue olhar mais de 3 segundos nos olhos do sócio. E aprende uma coisa sobre sociedade. Um tem que ser vendedor. Outro tem que ser gestor. Outro tem que ser técnico. Gilberto, eu sou dono sozinho. Tenha nas suas lideranças estratégicas um cachorro louco de comercial. Um cara que só pensa em sair quebrando parede com a cabeça. Vendedor. Tenha um gestor, que é o que vai consertando as paredes que o outro vai quebrando. E tenha um técnico, que é aquele responsável pelo produto. É aquele que entende da qualidade daquilo que está vendendo. Empresa é ETO. Fala ETO. ETO é aquilo que todo mundo aqui já sabe. É o famoso estratégico, tático e operacional. Só que uma coisa que você talvez não saiba. Escuta uma coisa. Estratégicos são quem? Fala sócios. É dono. É quem tem porcentagem. Estratégico, existem alguns conselheiros, igual eu sou conselheiro de empresas de capital aberto. Gente, entre o estratégico e o tático, existe uma figura chamada de CEO. O CEO de uma empresa não necessariamente tem que ser quem vai? O dono. A camada basal, tático e operacional, quem lidera aqui é o COO, que é o diretor operacional. Eu vou te mostrar um organograma já já. Mas quais são os heads, quais são as direções de uma empresa, comumente? Escuta só. Fala assim comigo, bem alto, fala Teflon. O que é Teflon? É aquilo que você coloca lá na panela. Só que aquilo que você coloca na panela, para não pregar as coisas, é com N de navio. O meu aqui é M de maçã. Teflon é assim, ó. Você pode ter um CTO, você pode ter um CEO, você pode ter um CFO, um CLO, um COO, um CMO. O que é o CTO? É o cara responsável pelo quê? Vai? Pela tecnologia. Chief Technology Officer. O que é o CEO? É o diretor executivo. É quem manda na porra toda abaixo do presidente e do conselho. Geralmente é você dono, tá? Aí quando você crescer bastante, você vai contratando um CEO. Aí você vai abrindo outras BUs, que são as unidades de negócio. Você pode criar um CEO para cada unidade de negócio. Para cada empresa. Para cada região do país, se você quiser. CFO é o diretor o quê? Vai? Financeiro. É o Chief Financial Officer. Isso aqui é importante ou não é? Não terceiriza isso, gente que só sabe fazer contas a pagar e receber. Isso não é direção financeira. Direção financeira é estratégia. É trazer dados para o dono. Dados de receita, de LTV, de margem. Qual produto está trazendo mais dinheiro? Qual produto que é um abacaxizaço para a gente? Se você só tem uma pessoa de contas a pagar e receber, isso aqui não é mão de obra. Isso aqui é cérebro de obra. Isso aqui pensa. Isso aqui não só executa processo. CLO é o Chief Learning Officer. Geralmente é o professor. É um cara que é responsável por sempre fazer o treinamento das pessoas. Quando vai entrar uma pessoa nova de tráfego, quem faz o onboarding técnico dela e treina ela? É o diretor de aprendizagem. Gente, toda empresa que escala precisa virar o que vai? Uma escola. Não tem uma empresa grande que não tem pessoas responsáveis pelo treinamento das pessoas. Olha aqui no fundinho do meu olho. Se você falar com a TIM hoje, a pessoa vai falar com você parecendo uma maquininha. Aquela pessoa do outro lado da TIM, ela tem 19 anos, cabelo roxo e nunca teve nenhum outro emprego. Ela está começando agora. Mas quando ela fala, ela parece um executivo de negócios de 45 anos. Porque ela segue o que vai? Um script. E ela é muito bem treinada. Turma de call center é muito bem treinada.
CEO, diretor operacional, CMO, diretor de marketing. Existem outros chiefs também. Fala assim, C-level. O que é o C-level em uma empresa? São esses que começam com C. Agora você, como dono, você é o CRO, Chief Revenue Officer. Você é o diretor responsável pela receita. Uma coisa que você tem que pensar todos os dias no seu negócio. Em que? Vai. Fala lá, plata. A receita. Você é o guardião da receita. Seu papel como executivo na sua empresa, você é um CEO. Gente, papel de CEO na empresa. Guardião da cultura. Você sempre tem que martelar aqueles 4 valores na cabeça dos seus. Não adianta só escrever numa parede. Você é responsável pelas pessoas. Se tiver gente ruim quebrando o círculo de admiração, você é o responsável. Gilberto, mas não é o RH? Quem contrata o RH? Quem dirige o RH? O RH tem que saber qual que é a cultura da empresa. Aprovar orçamentos. Por último, visão estratégica do negócio. Gente, o que é visão estratégica do negócio? É pendência ou é tendência? Pendência são os problemas de hoje, é o operacional, é aquele monte de coisa que você fica fazendo. O que é tendência? É a visão de futuro. Provérbios 29, 18. Um homem sem visão é um homem sem futuro. Se você não tem uma visão estratégica de crescimento do seu negócio, e muito menos consegue comunicar isso para os seus, dificilmente sua empresa vai crescer. Gilberto, como que eu saio do operacional? Como que eu paro do dia inteiro de ficar fazendo coisa que não era para eu fazer? Primeira coisa que um professor de verdade precisa te explicar. É melhor você explicar 100 vezes a mesma coisa para alguém do que fazer 1000 vezes aquilo que não é a sua função. O dia que a pessoa entra na sua empresa, você faz o onboarding dela e treina ela. Aí no final você pergunta assim, entendeu? Ele fala, aham. No outro dia ele faz tudo errado. Aí você tem que ir lá e fazer. E briga com ele. Vai lá e faz de novo. Vai lá e faz de novo. Ei, faz igual eu. Ensina 7 vezes a mesma coisa, com didática, com história, com metáfora, com exercício. Isso é ser um CLO. Se você não quiser isso, tem alguém assim. Para você sair do operacional, o básico que você precisa fazer, turma, é entender a diferença de mão de obra e cérebro de obra. O que são cérebros de obra na empresa? Cérebro de obra são as lideranças estratégicas. Gilberto, o que são lideranças estratégicas? São pessoas que pensam o negócio junto com você. Ei, as melhores ideias não estão na sua cabeça. As melhores ideias estão espalhadas nos cérebros de obra. Um cérebro de obra tem que ser inteligente. O que é inteligente? Sabe resolver problema complexo. Resolver problema simples, qualquer inteligência artificial resolve. Experientes, já tiveram situações parecidas anteriormente. Para ele ser um líder estratégico e dar uma opinião ou uma ideia, ele não pode nunca falar assim, mas eu acho, doutor, que se você fizer assim, filho, eu não quero saber o que você acha. Não tem tempo para isso. Você tem experiência nisso? Quantos anos você tem mesmo? 22? Entendi. Ele pode trabalhar com você, mas ele não pode ser uma pessoa que é uma liderança estratégica. Liderança estratégica dá a visão, dá o caminho, fala como tem que ser feito e como não tem que ser feito. Dedicada é pessoa disposta a trabalhar 24/7, todo dia, hora a hora. É pessoa que
que não espera 5h59 para ir embora. É pessoa que não responde o WhatsApp no domingo. Líder é líder. O cara não pode ser uma casquinha de ovo. A mulher tem que ser dura. Tem que ser forte emocionalmente. Com resiliência. Com otimismo. Preparada para enfiar os desafios. O produto deu errado. O negócio não vendeu. Bora! O que a gente aprendeu com isso? Como é que a gente pode fazer diferente? Agora tem aquele povo que só reclama e tudo vai dar errado. Deixa isso para mão de obra, porque mão de obra é assim. Estava saindo da empresa, semana passada, umas 4 horas da tarde, né? Estava saindo do escritório, entrei no elevador. Foi uma segunda-feira, foi um feriado aqui em São Paulo, terça. Daí na segunda-feira, eu saindo lá do escritório, todo mundo feriado trabalhando, feriado não, segunda-feira trabalhando, lá no escritório, eu fui embora 4 horas, na hora que eu entrei no elevador, tinha um pessoal no elevador, né? Um monte de funcionário da empresa lá. Nossa, que merda, segunda-feira. Meu irmão tá lá, tirando foto do cachorro e me mandando, emendou o feriado. A empresa dele era escravocrata e tá lá, emendando o feriado, e eu aqui, trabalhando. Ai, que ódio. Aí todo mundo, é mesmo, ai, que não sei o quê, reclamando. Tinha 4 reclamando. Nem era feriado na segunda. A reclamação delas, o ódio, o ácido escorrendo assim, ó, é porque não emendou o feriado. Eu olhei para aquilo, sabe o que eu achei? Nada. Mão de obra é assim mesmo. Eles são reclamador mesmo. Costuma com isso. Se liberta. Ah, o fulano está falando mal assim. Ah, o fulano está reclamando. Ai, ai. Se eu fosse perder meu sono com quem reclama. Só que uma coisa eu protejo. Minhas lideranças. Essas estão comigo. E elas têm que ser influentes. Elas têm que ser capazes de quê? De liderar as pessoas. Porque essas reclamadoras, se ela estiver embaixo de um influente, esse influente começa a moldar o quê? O comportamento dela, as habilidades dela, as crenças dela. Líder serve para isso, para causar mudanças comportamentais. Por isso que você tem que investir primeiro nesse cérebro de obra. Gilberto, cérebros de obra, lideranças estratégicas me ajudam a pensar o negócio. E as lideranças táticas? C-level, essa turma que está aqui, ó, do tático, CTO, CFO, CMO, essa turma é responsável pelo quê? Gente, esses diretores táticos são responsáveis pela parte não mais importante, mas uma das mais importantes do negócio, que é o quê? A construção do dia a dia, da rotina, dos processos, dos manuais, como que tem que trabalhar, o que tem que fazer, que hora tem que fazer, que hora tem que chegar, que hora tem que ir embora, o que não deve fazer. Sabe aquilo que você fica repetindo 1000 vezes para as pessoas? Isso tinha que estar no manual. Deixa eu te contar uma coisa. Você tem que buscar na sua empresa que ela seja 85% previsível. 15% é corpo de bombeiro. O que é ter uma empresa 85% previsível? Exemplo, essa semana, todo mundo na minha empresa não seguiu nenhuma rotina da empresa. Porque essa semana foi uma semana atípica. Era uma semana de quê? De um evento. Eles não estavam preocupados em fazer aqueles vídeos daquele jeito, minerar o vídeo, fazer design, nada disso. Fugiu da rotina. Faz parte dos 15%. Mas e os outros 85%? Deixa eu te contar uma coisa. Cada pessoa na companhia precisa, no onboarding, quando ela entrar, todo mundo precisa entender. Gente, eu já errei em todas essas partes, todas. Por isso que é bom agora você tirar foto de um método. Porque quando você tem um método, você segue um passo a passo. No começo é tudo achismo. Aí no futuro, quando a pessoa sai, quando a gente perde alguém bom, a gente fica, mas por quê, cara? Quando uma pessoa entra na sua empresa, qual que é a primeira coisa que ela tem que entender? Mais alto, fala, turma. Depois, qual que é o papel dela
Não. É qual que é o papel dela no... É isso que ela tem que entender. Qual que é nosso terceiro valor? Fala progresso. Eu quero saber qual que é o seu papel no crescimento, não é na manutenção, não. Você não trabalha na manutenção? Todo mundo aqui tem que estar pensando em crescer. Qual que é o seu papel para o negócio crescer? Quais sistemas e senhas que ela irá precisar? Tem gente que entra na sua empresa, você não passa qual que é o sistema que ela tem que usar, ela não sabe qual que é a senha, qual que é o login, nada. Ela vai tendo que perguntar um dia, 2 dias e ter que ficar descobrindo as coisas. Já faz um manualzinho de onboarding. A qual líder imediato ela pode se reportar? Então ela fala com quem? É com você que ela fala? Qual que é o líder imediato que ela vai falar? Ei, qual que é a rotina da... Não é a rotina dela. Primeiro, ela tem que entender como a empresa funciona, a rotina da empresa. Quando eu chegar na parte de processos, vocês vão entender o que é rotina organizacional. Depois, ela tem que entender qual que é a rotina dela. Mas ela tem que primeiro ver a rotina da empresa, o big picture, o funcionamento geral, para ela saber onde que ela vai se encaixar. Por último, qual que é o manual de trabalho dela? Fala assim, MOP. MOP é o manual operacional. É o que ela vai fazer no dia a dia. Ei, não esperem criatividade. Esperem execução. Primeira coisa que ela tem que saber é a quem se reportar. Isso aqui é um organograma meu da Space Edu. Da escola é diferente. Tem um departamento pedagógico, tem outros departamentos. Da indústria é outro. Mas eu preciso ter minhas lideranças estratégicas, meus cérebros de obra. E posso falar uma coisa? Quando você tem uma startup, a Space Edu hoje é uma startup educacional. Eu não quero que ela seja uma gigante igual a minha indústria e minha escola. Em uma startup, geralmente, você tem um grupo pequeno de pessoas, porém muito inteligentes. Só que à medida que você vai crescendo, você tem que montar isso aqui. Se entrar hoje um gestor de tráfego, ele tem que saber o que ele tem que fazer, ele tem que saber a quem se reportar. Se entrar um closer, ele tem que saber o que ele tem que fazer, qual o script de vendas deles, qual que é a rotina dele, e a quem ele tem que se reportar. Entrou alguém no meu marketing. Entrou? Tá bom. Vai lá. Vai lá em Space Edu, entra em marketing. O que tem lá para você? Vai. Rotinas. Fala aí para mim. O que você é? Você é copywriter? Você é gestor de tráfego? Você é designer? Você é o quê? Acha aí. Achou? Tá bom. Essa é a rotina. Essa é a outra rotina. Para um outro colaborador, essa é outra rotina. Ó, a tabela de gerenciamento que a gente utiliza é essa aqui. É ela que você vai alimentar. Ó, o sistema onde a gente se organiza é esse aqui. Se você não sabe, deixa eu te ensinar a mexer. Deixa eu te explicar como é que funciona todo o processo aqui dentro. A pessoa sabe a quem se reportar, ela sabe a rotina dela, ela sabe quais são os sistemas que ela vai usar, ela sabe hora a hora do que ela tem que fazer. Isso é gestão. Fala assim comigo, time. Faz assim com a mãozinha. Fala comigo mais alto. Fala assim, toda iniciativa é melhor em equipe. Sozinho você não cresce. Só com mão de obra você não cresce. Fala comigo bem alto, cérebro de obra. Turma, eu vou te ensinar aqui 16 passos do RH. Está aqui o Thiago, o maior especialista nisso aqui, ó. Pois ele vai falar um pouquinho com vocês também. Thiagão da Emprega. São alunos nossos do MAPA e eles são responsáveis por fazer recrutamento e seleção de gente boa para a sua empresa. Então, vocês perguntaram para mim, meu Deus, Gilberto, como é que é a gente boa, como é que é a gente boa? Eles vão te ajudar. Depois você vai subir aqui um pouco, falar um pouquinho com eles, tá? Qual que é a primeira coisa que você precisa na hora de achar alguém? Fala assim, oferta.
O mundo precisa saber que você está atrás de alguém. Oferta, gente, deixa eu te contar. Você pode utilizar fontes internas e fontes externas. O que é a fonte interna? Faz uma divulgação na própria empresa. Pede indicação para algum funcionário seu. Só que você não vai pedir indicação do jeito errado. Fulano, você conhece algum designer? Aí o fulano vai te falar do primo que ele tem ou de um amigo desempregado. Agora, se você perguntar assim, fulano, nas empresas que você já trabalhou, qual o melhor designer que você já viu? O que eu quero a indicação é desse. Eu quero manter na minha empresa o meu círculo de admiração. Eu não quero trazer Zé dentro d'água. Então, na hora de pedir indicação, peça do jeito certo. Inclusive, fale que a pessoa está colocando o nome dela em jogo. Mas se a pessoa que ela indicar der certo, vou te dar um bônus de 20% do seu salário mês que vem. E se a pessoa der errado, eu tiro 20%. A pessoa vai pensar e racionalizar melhor quem vai indicar ou não vai? Outra coisa, candidatos anteriores. O que é isso? Quando você faz processo de recrutamento e seleção, turma, o que você tem que fazer? Ó, vai lá, Space Edu, Recursos Humanos. Tá lá. Aí tem aqui, ó, currículos. Aqui em currículos, tem um monte de currículo de um monte de gente que faz parte da minha empresa. Vários cargos. Só que quando a pessoa passa pelos 16 passos que eu vou te mostrar, depois, sei lá o que, vai? Contratada. Então, todo mundo que está trabalhando, já trabalhou, está aqui. Quem não foi contratada, está aqui, no banco de reservas. Ou seja, tenha um pipeline de gente. Não fica buscando uma pessoa só quando o buraco surgir. Se uma pessoa muito estratégica no seu negócio, ela é única, uma pessoa só, e ela sai, você cria um vácuo de receita gigantesco. Um cargo importantíssimo, ocupado por uma pessoa só, já tem que ter um imediato esperando. De preferência, esse cara treinando esse. Fontes externas também. Ocasionais, igual eu dou palestra em algum lugar, e acontece de eu contratar alguém. Instituições de ensino, vai buscar nas faculdades. Agências, você pode contratar agências para te ajudar. Anúncios, vai lá no LinkedIn e faz uma oferta. Mas uma coisa que você tem que aprender, a sua oferta tem que ter a comunicação certa. Fala copy. Precisa-se de um gestor de projetos. Agora eu faço assim lá no meu stories, ó. Seguinte, ó, se você também é apaixonado por educação e comunicação e quer transformar as pessoas através de programas educacionais, eu quero que você trabalhe aqui com a gente. Clica nesse link, se você for um gestor de projetos, eu quero te ver frente a frente. Um abraço. Aí a pessoa clica no linkzinho, vai para um formulário que eu coloco lá no meu stories, preenche lá a vaga, depois cai para mim, aí começa o processo. Mas você viu como eu falei? Se você é apaixonado por educação e comunicação e também quer transformar a vida das pessoas através de programas educacionais, eu já estou embutindo na minha oferta a minha cultura. Oferta do jeito certo, no canal certo. Depois, vai chegar para vocês um monte de currículo. Você vai analisar currículo, portfólio, Behance. Quem é designer, gente, geralmente alimenta as artes numa plataforma chamada de Behance. Vai te mandar o link por lá. Você vai fazer a seleção para os perfis do cargo específico. Seleção de perfis para o cargo específico. Por quê? Tem um monte de gente que atira para tudo quanto é lado. Então tem currículo para tudo quanto é canto. Mas você tem que selecionar aquilo do cargo específico. Daí você faz uma cold call. Você pode fazer um Zoom. Você pode fazer uma ligação, só para conversar friamente com aquela pessoa, para entender se a pessoa fala pelo menos um português correto. Se ela não fala problema, aí ela fala problema, você coloca ela como recepcionista ou vendedora. Vai vender? Não vai. Aqui uma coisa que funciona também é você pedir para a pessoa gravar um vídeo de 1 minuto, ela explicando por que ela quer trabalhar na sua empresa. Ela vai te mandar esse vídeo. Aí no vídeo você vai perceber qual que é a preocupação da pessoa com o ambiente, qual que é a preocupação da pessoa com a voz dela, com o volume do vídeo, com o eco,
com a roupa, como ela se comunica. Você vai ver o esmero dela. Passou pela cold call, gostou da entrevista pelo Zoom, chama a pessoa para quê? Vai? Uma entrevista o quê, gente? Presencial. Na entrevista presencial, a primeira coisa que você tem que bater é se a pessoa tem fit com o quê? Vai? Com cargo. E vou contratar uma pessoa para cuidar da disciplina da minha escola, que vai ficar nos corredores. Aí a pessoa não gosta de criança. Ela tem fit com esse cargo? Não. Depois, se ela tem fit com o quê? Vai? Com a cultura da empresa. Eu sempre faço isso, tá? Você pode arrumar as suas formas de fazer. Mas ninguém entra na minha empresa sem fazer um application. O que é uma aplicação? Se eu vou contratar um copywriter, nessa fase, o que eu faço é o seguinte: legal, gostei de você, você tem fit comigo. Pega essa página de vendas que eu tenho aqui, melhora ela para mim, eu vou testar. Se ela melhorar pelo menos 2% a conversão, tá ok. Vou contratar alguém de limpeza lá para a escola. Sabe o que eu faço? Faço o seguinte: Zé, faz assim para mim, ó. Vai acabar o recreio agora. Gente, recreio da minha escola tem 1000 alunos indo ao banheiro em 20 minutos. Você sabe como é que fica o banheiro depois de 20 minutos, 1000 pessoas? Meu banheiro é do tamanho dessa sala aqui, ó. Banheiro feminino. Aí o Zé vai lá, acabou o recreio, pega os negocinhos dele. Uma hora depois eu vou lá, dá para lamber a privada. Uau! Aplicação para qualquer tipo de pessoa. Mas testa ela para ver se realmente ela não está mentindo no currículo. Que hoje em dia, com o ChatGPT, os currículos estão incríveis, cara. Incríveis. E o tanto de gente aprendendo a falar bem, assistindo esses vídeos de oratória no YouTube. Mas mente que é uma beleza. Você fala inglês? Inglês? Falo. How are you? Testa a pessoa. Análise de perfil comportamental / psicológico e histórico. Bate o histórico da pessoa. Cuidado em contratar gente que você não sabe a procedência. Perfil comportamental. Você pode utilizar vários testes. Conhece o DISC? Fala assim comigo, CEPA. Comunicador, executor, planejador, analista. Vai lá. Esse cara tem um perfil comportamental certo para o cargo que eu estou querendo? Contratação em estágio probatório mínimo. Todo mundo que começa a trabalhar comigo sabe, está em período de teste. Quanto que ganha? Ganha quanto eu quiser que você ganhe, não o que você quer ganhar. Depois que você passar pelo período de teste, aí eu vou pensar se você realmente merece isso que você está pedindo para mim. Estágio probatório, 30 dias, 60 dias, 90 dias. Comigo é uma semana. Startup. Numa empresa maior, o pessoal vai pedir 90 dias. Lá eu faço em 30. Importante, a pessoa acabou de entrar. Primeiro dia dela na empresa, o que você tem que fazer? Fala, gente. Socialização. Pega na mão da pessoa, vai apresentando cada pessoa da empresa e cada lugar da empresa. Não faça igual a Juliana que eu contratei. Lá na escola, a minha sala, Flávia, ficava do ladinho da recepção. Aí teve um dia que entrou uma mãe, falou assim: oi, tudo bem? Aqui tem restaurante? Gente, é uma objeção do meu mercado se tem restaurante na escola ou não. Porque é comum do meu mercado de ensino médio de cursinho, o menino estudar de manhã, assistir aula, mas passar o resto do dia inteiro estudando na escola. Aí o que ele faz no almoço é ter que se deslocar lá para um shopping para comer e depois voltar. Só que nesse caminho, pode passar o moleque e roubar o celular dele. O que mãe mais preza não é se o filho vai ganhar dinheiro ou não na vida, é segurança. Eu construí um puta de um restaurante. Você sabe.
lá naquele centro de convivência. Cara, gigantesco, escola americana, lindo. Aí a mãe chega na Juliana e fala assim, tem restaurante na escola? Não, minha senhora. Niki, fala Niki. Niki, eu escutei isso, minha sala ali do lado. Eu levantei na hora e falei, ô minha senhora, tudo bem? A gente tem sim restaurante, hoje é o primeiro dia da Juliana, vamos lá que eu vou mostrar para a senhora. Aí é do outro lado da rua, você sabe, né? São 2 quarteirões, minha escola é gigante. Levo lá, apresento. Mas é falha da Juliana? Não, é falha de quem fez o onboarding. Ninguém pegou na mão da Juliana e saiu entrando em cada portinha, apresentando cada pessoa. Ninguém levou na quadra, no restaurante, mostrou o tamanho de cada banheiro. Ninguém mostrou isso para ela. Eu comprei uma escola em Anápolis. Cheguei lá, Flávio, um dia, entrei na porta, estou indo para a sala da direção. Aí a recepcionista falou assim, opa, onde você vai? Tipo, para lá é a direção. Falei, vou para minha sala. Quem é você? Pessoa que trabalha na recepção da minha escola não sabe quem eu sou. Já passei por isso tudo, gente. Errar uma vez é humano, 2 vezes é até natural, mas 3 vezes é negligência. Negligência é não ter prudência, é ser irresponsável. Eu pedi desculpa para aquela pessoa, me apresentei para ela, dali para frente ninguém nunca mais errou em socialização. Pessoa que está sendo contratada lá em Goiânia, te apresenta tudo, bota no carro, leva lá em Anápolis, apresenta tudo, que a pessoa tem que saber de tudo da empresa. Depois tem um treinamento, a pessoa pode ser muito boa, mas tem as suas especificidades da sua empresa. Quem tem que treinar é o diretor direto do departamento dela. Depois, avaliação do trabalho por 30 dias. Depois, efetiva. Efetivar é, parabéns, você vai continuar com a gente. Depois de efetivação, gente, se a pessoa passou por esses 12 passos, você tem que fazer o quê? Vai, reter, tem as formas de reter. Depois, promover. E eu vou te falar como promover. Depois, treinamento nunca para. É igual Pai Nosso que estás nos céus. Todo domingo a igreja vai falar a mesma coisa, porque aquilo que é bom tem que ser lembrado. A pessoa não aprende em um dia. Por último, demissão. Você já sabe como é que eu faço demissão, não sabe? Qual que é o jeito mais simples de fazer demissão? Olha para a cara do fulano e só pensa. É claro, depois de ter dado feedback várias vezes, tá? Não é do nada chegar assim, seu maluco, paputo. Não. Larga de ser doido. Você pode ser doido lá no seu banheiro. Na empresa, você tem que ser líder. Pega a sua raivinha, controla, respira. Você só vai olhar para o fulano e falar assim. Você não fala, só pensa, pelo amor de Deus. Te conhecendo, como eu conheço hoje, se eu voltasse no tempo, eu te contrataria de novo? Se a sua resposta mental for não, você virou pai ou mãe da pessoa. Você não é pai ou mãe de ninguém. Se você voltasse no tempo, você não contrataria ela de novo, ela não tem que continuar na sua empresa. Isso é básico. Mas em vez de você racionalizar dessa forma, você fica com mágoazinha dos outros, com raiva. Nem olha, nem conversa, parece criança. Isso aqui é uma coisa que eu faço, que você pode fazer também, tá? Eu uso os meus stories, eu uso as minhas redes para contratar gente. Tem os anúncios que a gente faz em LinkedIn, você conhece talvez o Pandapé. Pandapé é uma plataforma que quando você coloca a oferta de vaga lá, ela joga para todas as outras plataformas, tá? Mas uma coisa que eu faço é isso, ó. Você clica lá no meu link da bio, tem uma parte ali que é o Trabalhe Conosco. Você pode ter isso no seu site também, aquela parte do Trabalhe Conosco. Daí a pessoa clica ali, ó.
Abre um formulário para ela. Você pode ter um Google Forms, um Typeform. Faça parte da equipe Space Edu. Está na hora de alavancar sua carreira. Eu deixo bem claro. O que está escrito aqui? Vai. Está claro. Presencialmente em São Paulo. Qual que é seu nome? A pessoa vai preencher. É igualzinho gerar lead, tá? Qual que é seu WhatsApp? Me manda aí. Daí vem. Ei, você quer trabalhar onde? Olha aqui, ó. Todos os setores. Ela vai escolher aquilo que ela é especialista. Não, quero me candidatar para designer. Legal. Disponibilidade para trabalhar presencialmente em Alphaville, São Paulo? Sim ou não? Quem diz não, está lá. Quem disse não, não vou contratar agora. Quem disse sim, tem preferência. Tem alguém que pode trabalhar remotamente? Sim, com jobs específicos. Então, eu tenho o meu banquinho, tá? E eu coloco aqui, ó, colhe aqui o link do seu Behance, portfólio, Pinterest ou @ do seu Instagram. Que eu gosto de olhar o Instagram das pessoas, que pelo Instagram você já percebe como é que a pessoa é. Como que ela trata a família, qual música que ela gosta, não sei o quê, não sei o quê. Epa, isso aí não tem um perfil para esse cargo específico. Quero gente um pouco mais sênior. Vamos lá. Bem rapidinho essa parte aqui, tá? Turma, círculo de admiração. Quando você for pedir indicação para colaborador, lembra do seguinte, qual que é a forma errada? José, você conhece alguém que esteja precisando de um emprego e top vir trabalhar aqui? Olha essa pergunta. Você chega num colaborador, você fala assim, José, você conhece alguém que esteja precisando? Pior é você falar até esteja, precisando de um emprego e top vir trabalhar aqui, eu não quero gente assim, turma. Essa é a forma errada. A forma certa é assim. José, nas últimas empresas que você passou, qual funcionário do departamento X você mais admirava? Eu pergunto isso, é como uma pessoa falar assim, Gilberto, eu conheço fulano de tal, mas ele não vem para cá não. Não sei o que, não sei o que. Eu falei, filho, só fala o nome. Deixa que o resto eu faço. Principalmente quando você está ali, ó, na sua massa crítica inicial, se você só coloca gente ruim na massa crítica inicial, você não cresce. Na massa crítica inicial precisa de gente boa. Gilberto, eu tenho que ter dinheiro para contratar ou eu tenho que contratar para ter dinheiro? E aí, responde. Dependendo da sua resposta para essa pergunta, eu sei seu nível de maturidade, sabia? Na fundação da empresa, na hora de contratar os primeiros funcionários, principalmente para cargos táticos e operacionais, utiliza a lei dos grandes números. Como você ainda não tem essas fontes de indicação de quem trabalha com você, porque você está começando, é lei dos grandes números. É entrevistar gente pra caramba para achar o ouro naquele mar de terra. Não adianta você entrevistar 3. Você vai achar o melhor dentre 3. Se você entrevistar 30, você vai achar o melhor dentre 30. E aí você tem que ter uma pessoa anterior a você como dono, que vai fazer isso aí o dia inteiro, vai conversar com 300. Passa para o final da etapa para mim só com 3. Deixa que nos 3 eu vou decidir. Isso aqui eu não vou ensinar não, porque o pessoal da psicologia aí, do RH me bate. Vou falar baixinho para vocês, tá? Seguinte. Você tem os departamentos na sua empresa. Tem uma pessoa no departamento de marketing que ela é boa pra cacete. Ela é muito boa. Sabe o que eu faço? Eu faço um download dessa pessoa. Eu crio qual que é a matriz de valores dela, qual que é a matriz de comportamento dela, qual que é a matriz de habilidades dela. E eu crio como se fosse um gabarito.
Se eu quero mais gente naquele mesmo departamento, eu vou buscar no mercado pessoas que batam com essa matriz. Gilberto, mas você vai ter um monte de gente igual. Não é isso, turma. Mas eu quero pensar em soft skills. Se a pessoa é otimista, se ela é resiliente, se ela tem uma boa comunicação, se ela gosta de trabalho duro, se ela não é reclamadora. Não é que eu quero um monte de gente igualzinho. Mas eu quero buscar perfis parecidos com aquele tipo de pessoa que eu sei que dá certo. É igualzinho lançar um produto no mercado. Já tem que lançar sabendo que ele vai dar certo. Outra coisa importante. Cérebros de obra, geralmente, não são generalistas e não são ultra especialistas. Primeira coisa que esse cara tem que saber como diretor educacional. Número 1, ele tem que ser especialista em educação. O cara não vende bolacha, ele vende o quê? Educação, ele tem que entender desse mercado. Só que se ele é diretor, ele tem que entender um pouquinho de pessoas, de processos, dos nossos produtos, um pouquinho de contabilidade, um pouquinho de direito, um pouquinho de motivação, um pouquinho de retenção, um pouquinho de influência, um pouquinho de liderança, um pouquinho de cada coisa. Fala assim comigo, especialista. Fala generalista. Agora fala nexialista. Hoje, o jogo de gente grande é o jogo do nexialismo. Gilberto, você é formado em quê? Fala aí para mim, gente. Parece que eu sou professor de química. Fala. Já pensou se eu fosse um cara que estudasse só química? A gente é formado em química para isso, para atuar como químico. Só que eu, como nexialista, eu fui estudar filosofia, eu fui estudar sociologia, psicologia, gestão, administração, marketing, vendas, e eu vou pegando inputs de cada coluna monolítica dessa e vou juntando no meu repertório para quando eu precisar criar um output. A qualidade das soluções que eu dou estão relacionadas à quantidade de inputs de ciências diferentes que eu tenho. Quanto mais lateralidade eu tenho, mais sábio eu sou. Ninguém cria nada. Um output, ele é fruto de um conjunto de quê? De inputs. E são pessoas nexialistas que têm a maior capacidade de resolver problemas complexos. Agora uma conversa de dono para dono. Tem uma frase que eu quero que você leve para a sua vida inteira, tá? E a frase é a seguinte: esteja disposto a fazer aquilo que ninguém faz e tenha resultados que ninguém tem. Eu queria muito me alongar mais nessa aula, tem muitas estratégias para te passar, só que eu sei que você também não tem tempo para isso. É por isso que o nosso time de especialistas aqui da Space Edu reservou um horário para você. Eu quero que você clique nesse botão aqui embaixo e agende um horário para conversar com o nosso time de consultores. Uma reunião de 20 a 30 minutos, onde a gente vai avaliar o cenário atual da sua empresa e te propor algumas estratégias para colocar o seu negócio em uma nova fase de crescimento. Então já clica aqui e agenda seu horário. Eu, particularmente, vou ter um prazer imenso em te ajudar. Um grande abraço e a gente se vê na sua sessão.